Eclesiastes 4, versos 9 e 10. A palavra de Deus, ela nos diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amém. Bem, queridos, esse texto é um texto que normalmente a gente associa à dinâmica do casamento, da família. Mas se você olhar com atenção, os versículos 7 a 12 desse capítulo, eles vão falar para a gente sobre os desafios ou os problemas, as dificuldades da solidão. Começa falando de um homem que trabalhava muito, trabalhava sem parar, movido sempre a ganhar mais, mas não tinha ninguém para comemorar a sua riqueza. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, queridos, hoje nós precisamos falar sobre relacionamentos. É um assunto presente o tempo todo na nossa vida. Em casa, na igreja, na escola, no trabalho. O tempo todo nós estamos interagindo com outras pessoas. E pessoas estão interagindo com a gente. E acompanham a humanidade desde que o mundo é mundo. Todas as épocas e lugares. Os avanços tecnológicos, eles intensificam e modificam os relacionamentos. O que são as redes sociais, senão redes de relacionamentos? Podemos nos comunicar por telefone, WhatsApp, SMS, Telegram, Facebook, Instagram, e-mail, chamada de voz, chamada de vídeo, videoconferência, e ainda, por incrível que pareça, você pode até marcar um encontro com a pessoa e falar pessoalmente com ela. Uma coisa incrível. Então, a tecnologia, ela tanto aproximou quanto distanciou as pessoas. Mas, aparentemente, nós continuamos sendo humanos, alguns mais do que outros, é verdade? E se somos humanos, faz parte da nossa essência, da nossa natureza humana, sermos relacionais. Porque Deus nos criou assim. Após criar o ser humano, Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então vamos pensar um pouco sobre essa frase. Não é bom que o homem esteja só. Então a gente está no jardim do Éden. A gente está num contexto onde não havia pecado. O ser humano tinha a natureza novinha em folha para aproveitar. Deus estava lá. Mas o Criador constatou que o homem estava só. O próprio Deus nos criou de tal forma que, além dele, nós precisamos de comunhão e relacionamento com nossos semelhantes. A espiritualidade bíblica, ela não é apenas vertical, Talvez você fique um pouco escandalizado com o que eu vou dizer, mas a espiritualidade bíblica não se resume a contemplar a face de Deus. Se fosse assim, a vida de Adão se resumiria a ficar sentado olhando para Deus. Aliás, é assim que muitas pessoas imaginam o céu. Ficaremos eternamente sentados, cantando, orando, olhando para o Criador. Mas não é essa a direção que a espiritualidade bíblica aponta. Deus nos criou com a necessidade relacional. Uma necessidade que nós só satisfazemos interagindo com outras pessoas. Outro ponto interessante é que, da mesma forma que a vida de Adão, ela
não iria se resumir no contemplar Deus, a natureza não era o bastante para ele. Ao contrário do que muitos pensam, uma integração total do ser humano com a natureza não é suficiente para nos completar. Você precisa de gente. Animais, plantas, podem cumprir o seu papel na nossa vida, mas nunca o papel que um outro ser humano vai cumprir na sua existência. Então, uma parte do que Deus planejou para a gente, nós experimentamos na interação interpessoal. Portanto, relacionamentos, do ponto de vista bíblico, não são uma opção. É parte do que nós somos e do que Deus nos chamou para viver. Observe que o próprio Deus, ele possui uma natureza relacional. Deus se relaciona para dentro e para fora. O Deus revelado no Evangelho, ele não existe em solidão. Deus não é um eterno solitário. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente 3 pessoas em relacionamento de comunhão. E Deus nos cria para vivermos em relacionamento com Ele. Então, o pecado, nesse sentido, é uma quebra de relacionamentos. Nos afastamos de Deus e do nosso próximo. Note que, logo após a queda, o que aconteceu? Aconteceu o assassinato de Abel. Resultado da inveja, da violência do seu próprio irmão. Então, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele se afasta do próprio ser humano, do seu semelhante. Mais complicado ficam os relacionamentos humanos. Então, o pecado, ele nos desumaniza. A falta de temor de Deus nos torna cada vez mais indiferentes e insensíveis ao nosso próximo. Se a lei do Evangelho se resume em amar a Deus e amar ao próximo, a lei do mundo se resume na falta de amor para com Deus e na falta de amor para com o próximo. Quando o apóstolo Paulo ele vai descrevendo as obras da carne, lá em Gálatas, ou seja, as atitudes que são resultado de um coração pecaminoso, ele fala de quê? Ele fala de inveja, ele fala de ciúme, ele fala de discórdia, ele fala de egoísmo, ele fala de brigas, ele fala de ódio. Então, isso explica um pouco da nossa reticência quando o assunto é relacionamento. Porque os relacionamentos que muitas vezes conhecemos e experimentamos são marcados fortemente pela presença do pecado. A lista é enorme. Quantos de nós já sofreram com mentiras, violências e abusos dentro de casa, por pessoas que deveriam dar amor e proteção? Quantos sofrem com a traição de amigos? Quantas pessoas dentro de igrejas já confiaram em irmãos, em líderes, e depois se deram muito mal? De modo que é muito razoável, num sentimento de autoproteção, você não querer saber, nem de amigo, nem de igreja, e talvez outros relacionamentos, como namorar, casar, ter filhos, porque na sua experiência de vida, relacionamentos são sinônimos de problemas, de dor. Às vezes não é o que você viveu, mas é o que chega aos seus ouvidos, é o que você vê acontecer com pessoas próximas a você. Quantas pessoas estão neste momento desigrejadas, porque a experiência de igreja que tiveram foi apenas de dor, sofrimento e manipulação? Quantas pessoas não se permitem ter nenhuma amizade, preferem ter ou manter as pessoas longe da sua vida e intimidade, porque tem medo.
Quando as pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável, devido ao seu histórico de frustrações. Quantas vezes nós vivenciamos problemas dentro da nossa família, no nosso casamento, com nossos filhos, porque trazemos as dores da nossa criação, do que recebemos dos nossos pais, ou não recebemos dos nossos pais. Então a gente não pode fingir, irmãos, que relacionamentos não são um problema, ou que problemas nos relacionamentos não são uma realidade na nossa vida. Ao mesmo tempo, eu não posso ignorar que essa é uma realidade causada e produzida pelo pecado. É assim, mas não deveria ser assim? E aí a gente olha para o Evangelho, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No acampamento de inverno da nossa juventude, o tema trabalhado foi o tema da redenção. Então, o plano de redenção de Deus para a humanidade acontece através de relacionamentos. Salvação é um projeto de restauração de relacionamentos. O que o pecado quebrou, Deus vem restaurar através da graça. A graça restaura relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que a promessa de Deus para Abraão é formar um povo. Farei de ti uma grande nação, e por todo o Antigo Testamento nós vamos ouvir Deus repetir: olha, eu sou o seu Deus e os escolhi entre todos os povos para serem meu. Então, o que a gente lê nas páginas da Bíblia não é a história de pessoas que acreditaram em Deus e viveram uma vida correta, cada um vivendo a sua vida. Nós vemos a história de um Deus que escolheu um povo, que se revelou no meio desse povo, e de pessoas que serviram a Deus nesse povo. Aí chegamos ao Novo Testamento. Deus envia o seu Filho. E o que Jesus fez durante seu ministério? Reuniu um grupo de discípulos ao seu redor. Jesus criou uma comunidade, 12 apóstolos, de dezenas de discípulos, e deixou um mandamento para eles. Olha, que vocês vão lá, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Então veja, nosso relacionamento uns com os outros, como igreja do Senhor, não é uma opção. É obediência ao mandamento de Jesus. E precisa ser feito, não de cara feia, mas em amor. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora por essa comunidade, pelos discípulos. Veja você, o que é que Jesus orou, ou o que é que Jesus pediu a Deus em favor da igreja? Oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. O que Jesus pediu? Que eles sejam um. Que sejam levados à unidade. Que vivam em unidade. Para que o mundo veja que tu me enviaste. Então, o nosso relacionamento uns com os outros é resposta à oração de Jesus. Veja você. É testemunho ao mundo. Por isso, a quebra da unidade da igreja, o desprezo pela comunhão, atitudes que levam à divisão, é considerado pecado seríssimo no Novo Testamento. Após a sua ressurreição, Jesus ordena que seus discípulos façam novos discípulos, batizando-os e inserindo nessa comunidade. O Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos reunidos, e os primeiros cristãos estavam juntos, se reuniam regularmente, caminhavam juntos. O que é a igreja? Corpo de Cristo, em que nós, membros interligados, cooperamos mutuamente para a edificação do corpo. Então há um vínculo espiritual que nos une em Cristo Jesus.
Não somos meramente frequentadores de um lugar. A igreja é muito mais que um restaurante. É uma comunidade reunida e unida por um vínculo espiritual maior, que precisa ser valorizado, que precisa ser preservado. Veja, ser cristão não é aquela coisa então assim, poxa, tenha fé em Deus e viva a sua vida. Nada disso. O Evangelho produz e requer pertencimento. Em Cristo, pela graça, passamos a pertencer ao povo de Deus. A igreja é uma comunidade de relacionamentos. E veja, esta comunidade é uma esperança para o mundo. A igreja é família para os que não têm família. A igreja é povo para os que não têm povo. Um mundo cada vez mais solitário, competitivo, desconfiado, traumatizado. É como diz um título de um livro: o papel da igreja é ser lar para os que não têm casa. A igreja precisa ser um lar seguro, acolhedor, para aqueles que perderam a sua família na caminhada, para aqueles que foram obrigados a deixar sua família, seus amigos, sua terra natal. A igreja precisa ser lugar em que os sozinhos desse mundo encontram irmãos e irmãs para caminharem ao seu lado. A igreja precisa ser o espaço em que famílias encontrem restauração. Veja bem, a igreja também é família para os que estão bem, para os que não estão se sentindo sozinhos. Então a igreja é família também para as famílias que estão estruturadas. Do ponto de vista da palavra de Deus, não é uma prova de múltipla escolha, onde eu escolho ou família ou igreja. Não há uma dicotomia entre família e igreja. No Evangelho é igreja e família, os dois. São dois compromissos complementares. O Evangelho é Deus restaurando relacionamentos. Em primeiro lugar, quando eu me rendo aos pés de Cristo, confesso Jesus como Senhor da minha vida, o meu relacionamento com o Criador é restaurado. Então, o seu relacionamento com o Criador se restaura em Jesus. Em segundo lugar, todos os demais relacionamentos da minha vida podem ser, por causa da graça de Cristo na minha vida, ressignificados, reposicionados, repensados e podem ser renovados e transformados. A família não substitui a igreja. A igreja não anula os compromissos que eu tenho dentro de casa. A partir do momento que o Evangelho chega na minha vida, eu preciso moldar os meus relacionamentos pelo padrão da graça. E o primeiro nível de relacionamento humano é o familiar. Quem eu sou como pai, como marido, como filho. São questões que precisam ser respondidas, pensadas, não com base nas minhas experiências de vida, não com base no que eu vi ou não vi meu pai, meu tio, meu avô fazerem. Eu preciso buscar no Evangelho fundamentos para o funcionamento da minha família. Os princípios do meu casamento, da criação dos meus filhos, precisam ser os princípios do reino de Deus, porque somos família que pertencemos ao reino de Deus. Somos famílias que pertencem à família de Cristo. E aí, quando a gente vive uma igreja saudável, uma família espiritualmente saudável, a igreja é bênção para a nossa família, e a nossa família é bênção para a igreja. Somos famílias uns para os outros, inclusive para os que não têm família. Agora, se salvação, irmãos, é um projeto de restauração de relacionamentos, existe salvação para a sua família. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. Existe cura e transformação para os seus relacionamentos, porque em Jesus há cura, libertação,
transformação para as nossas vidas. O poder do nome de Jesus, ele é poderoso para curar doentes, mas também é poderoso para curar relações. Agora, não pense você, que Deus ele vai curar apenas o outro. Nessas horas a gente sempre pensa nos outros. Como eu queria que meu filho fosse diferente. Se Deus mudasse meu marido, minha esposa, meus pais. Não seria interessante você pensar que Jesus é poderoso para mudar a visão que você tem a respeito dessa pessoa que você tem dificuldade? Não seria interessante você pensar que Jesus é poderoso para encher o seu coração de graça, a fim de você poder liberar perdão de forma plena? Não seria interessante você pensar que Jesus é poderoso para curar as feridas que essa pessoa te causou? Não seria interessante pensar que Jesus é poderoso para fazer nascer no seu coração um sentimento positivo, de carinho, de amor, de empatia, de atração, de amizade para com essa pessoa? Será que você seria capaz de fazer essa oração? Pedir assim: Senhor, cura minha alma, muda minha mente, dispõe minha vontade, renova os meus relacionamentos, pelo poder do Evangelho, para a tua glória. É uma oração que você poderia fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Não estou aqui subestimando, nem minimizando sua dor, sua luta, sua dificuldade, a história da sua vida. Não estou nem sequer perguntando se você está interessado nessa restauração. Queria apenas cogitar com você a hipótese. Será que Jesus é poderoso para mudar a sua mente nessa situação? Será que você já teve a ousadia de fazer uma oração nesse sentido e a esse respeito? Será que não está na hora da gente parar de reclamar do outro e orar pela nossa mudança, pela mudança da nossa vida, das nossas atitudes? Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, acredite, você pode perdoar, você pode liberar o perdão, você pode ser curado, sua mente pode ser renovada, você pode ter novos pensamentos, novos sentimentos, novas vontades, e Jesus pode restaurar os relacionamentos que na sua vida estão contaminados, adoecidos e talvez mortos. Jesus pode trazer restauração para os relacionamentos que o pecado quebrou na sua vida. Então, salvação é o quê? Salvação é a restauração do nosso relacionamento com Deus, é a restauração dos nossos relacionamentos interpessoais. Isso envolve igreja, isso envolve família, mas não se resume a igreja e a família. O Evangelho ele vai como que nos empurrando para novos relacionamentos, transformando os velhos relacionamentos. E a essa altura do campeonato, acho que vale a pena destacar que nem todo mundo tem a mesma disposição aos relacionamentos. Há pessoas mais relacionais do que outras. Fundamental dizer, queridos, há lugar no reino de Deus para os tímidos. Amém? O tímido é tão tímido que ele não pode dizer amém nessa hora, né? Há lugar no reino de Deus para os antipáticos. Quem vai dizer amém aí? Ou, se você ficar melhor, né? Pessoas menos simpáticas, né? Temos muitos. Há lugar no reino de Deus para os mais quietos, para os mais introvertidos, para os mais reservados.
Então, falar da importância dos relacionamentos, irmãos, não é querer dizer que todo mundo no reino de Deus vai ser altamente descolado, extrovertido, não é um exército de pessoas que vão estar rindo o tempo todo, brincando, fazendo piada de tudo. Pense na igreja como corpo. Há muitos membros, diferentes membros, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, manias diferentes, histórias de vidas diferentes. Mas todos nós fomos assim criados por Deus e assim recebidos pelo Senhor no corpo de Cristo. Então, tímido ou não, eu preciso lembrar que Deus vai me abençoar através de pessoas. Eu não preciso ser amigo de todo mundo. Contudo, eu preciso me permitir ser abençoado por outros. Ora, o que são os dons espirituais? Senão instrumentos da graça de Deus que Ele coloca sobre outras pessoas para que nós sejamos abençoados. Isto é, alguém vai te abençoar com uma palavra de ânimo, de encorajamento. O outro vai te abençoar te ouvindo, te aconselhando. O outro vai te abençoar te ajudando numa hora difícil. Outro vai te ajudar te acolhendo na sua casa. O outro vai ajudar orando por você, orando com você. O outro vai te abençoar ministrando a palavra de vida, a palavra de Deus para você. Então, os dons são diversos. A graça é múltipla. Da mesma forma que você poderá ser bênção para essas pessoas de diferentes maneiras. Então, relacionamentos são oportunidade para recebermos suporte de alguém e sermos nós suporte para outras pessoas. Quando a gente evita, não se dispõe aos relacionamentos, nós fechamos portas da graça de Deus sobre a nossa vida e nós sonegamos graça que poderíamos dar a outros. Bem, já está demonstrado, queridos, a importância espiritual da gente ter alguém para abrir o coração e falar dos nossos medos, ansiedades e dificuldades. A terapia, ou as terapias, elas ajudam bastante, mas não resolve tudo. Você precisa de amigos, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que te discipulem, você precisa de gente que ore com você, você precisa de gente que aconselhe você espiritualmente, você precisa de alguém que você vai prestar contas de como você está vivendo o Evangelho. Como também nós podemos ser essa pessoa para alguém. Relacionamentos dizem respeito à humildade de eu receber e à generosidade de eu compartilhar. Humildade de eu ouvir o outro e generosidade de partilhar com o outro um pouco do meu tempo. A hospitalidade de acolher pessoas, servir pessoas com o meu tempo, misericórdia, compaixão, se importar com a dor do outro. Relacionamentos tem a ver com a graça de amar o outro por aquilo que ele é diante de Deus, independentemente dele merecer ou não a minha atenção. Então, relacionamentos tem a ver com o Evangelho. Isso nos leva ao nosso último tópico. Afinal, está lá no DNA da nossa igreja. Somos um time de missionários que ama o Evangelho e o compartilha através dos relacionamentos. Depois de 10 anos de igreja, centenas de núcleos e discipulados, a conclusão que eu cheguei é que a parte mais difícil dessa frase não é o compartilhar, não é o Evangelho. A palavra mais difícil aí é a palavra relacionamento.
Veja, não é difícil você chamar o seu alvo missionário para o culto. Não é difícil você mandar uma devocional, enviar o link, convidar para a programação, sabe? Pagar para a pessoa participar de um evento. Essa é a parte fácil, irmãos. E se você está fazendo isso, continue fazendo, não há problema nenhum. Você precisa compreender que relacionamento é mais que isso. O difícil, desafiador, é a gente separar tempo na semana para conversar com essa pessoa que a gente apresenta o nome para orar. Difícil é a gente desenvolver relacionamentos intencionais com vistas ao compartilhar do Evangelho, se aproximar, criar vínculos, fazer movimentos intencionais para trazer a pessoa para perto de você e você perto dela. Então é nesse contexto relacional que você vai encontrar o momento certo para falar com ela sobre qual é a esperança que existe dentro do seu coração, a esperança que ela tem na vida e na morte. Porque, veja, evangelização não é só a gente viver de uma forma correta. A gente não evangeliza com a vida, irmãos, isso é outra religião. O evangelho bíblico é uma mensagem que precisa ser compartilhada. Como já falamos aqui 300 vezes, a sua vida não é o evangelho, a sua vida não é evangelização, a sua vida é simplesmente uma ponte. Ela te dá credibilidade, ela cria conexões, para que você então possa compartilhar a mensagem. Falar de Jesus, tomando café com a pessoa, almoçando com ela, indo na casa dela, trazendo a pessoa na sua casa, ajudando em algum problema, colocando a vida dessa pessoa na sua agenda. Tudo isso faz com que ela perceba que você se importe sinceramente com ela e não apenas queira que ela venha para a igreja. Então, evangelização não é uma estratégia de captação de clientes. É entender que aquela pessoa precisa de comunhão com Deus. Precisa de transformação, de libertação. E em Jesus, veja você, nós temos o que ela precisa. Por isso, nós precisamos compartilhar. E veja também, não termina quando a pessoa vem à igreja. Muitas pessoas começam a frequentar a igreja e abandonam, porque não tem o apoio devido, o apoio necessário nos primeiros dias da caminhada. Nós precisamos estar junto ao lado das pessoas que estão começando na fé. Então, relacionamentos que são oportunidade de testemunhar o Evangelho, oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas, irmãos, a nossa situação é caótica, porque a gente às vezes não consegue nem sequer dar um bom dia dentro do elevador. Você não precisa ganhar o título simpatia da cidade. Mas você pode fazer mais, né, irmão? Você pode fazer melhor que isso. E tanto você precisa fazer e pode fazer mais, que você precisa orar por isso. Isso precisa estar na sua lista de oração, dos seus motivos de oração. Não basta a gente ter lá vários nomes na nossa listinha de oração dos núcleos, se a gente não se dispõe a ir ao encontro de ninguém. Você pode e precisa fazer mais do que está fazendo. E você precisa começar a orar por isso. Lembre-se, quem é o missionário do seu vizinho? Quem é o missionário do seu colega de trabalho? Quem é o missionário do seu colega da escola? Quem é o missionário dos seus amigos? Quem vai falar de Jesus para essas pessoas? Eles estão na sua vida com um propósito. Você está na vida deles com um propósito. Então você precisa fazer acontecer nessa direção.
Quero convidar você para orar, para a gente fechar os nossos olhos e colocar as nossas vidas diante de Deus. E tem vários temas importantes aqui para a gente poder orar nesse momento, né? Em primeiro lugar, queria desafiar você a orar pelos relacionamentos que na sua vida estão quebrados. Ou, digamos, não estão muito bem. Na sua família, amigos, na igreja. Peça ao Senhor graça. O Senhor é poderoso para trazer cura. Cura para a sua vida, cura para o outro, cura para o relacionamento de vocês. Talvez no seu coração esteja muito machucado, muita amargura, muita mágoa, muita dor. Peça ao Senhor para purificar, para limpar, para renovar tudo isso na sua vida. É possível você viver algo novo. É possível. Fale com Deus. Peça ao Senhor graça para que você possa efetivamente compartilhar o Evangelho com as pessoas ao seu redor. Para que você possa ser instrumento de Deus para semear a palavra em outros corações. Gente que está já na sua vida, mas talvez você não abra a sua boca uma hora sequer para trazer uma palavra de Deus para essa pessoa. Peça ao Senhor para que você se permita, para que você vença os seus traumas, para que você permita que pessoas se aproximem de você para te abençoar e para que você faça o movimento de ser bênção na vida de outras pessoas. Fale com o Senhor nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, o Senhor, dentro dos teus propósitos, ó Pai, dentro da tua graça, nos criou, Senhor, para vivermos relacionamentos saudáveis. Relacionamentos são oportunidades, ó Pai, preciosas, ó Pai, de alegria, de amizade, de bênçãos. Mas quantas dores, ó Pai, quantas decepções, quantas frustrações, quantas coisas ruins, ó Pai, quantas traições, quanto a dor, ó Pai, nós já vivenciamos em relacionamentos, ó Pai, equivocados. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que visite com graça, com o poder restaurador e renovador do Teu Espírito Santo, a vida, Senhor, de cada irmão e irmã, Senhor, de cada um que se coloca diante do Senhor nessa hora, daqueles que aqui chegam, Senhor, com o coração, Senhor, quebrado, dolorido, sem perspectivas, ó Pai. Restaura, Senhor, renova, cura, muda, converte. Senhor, nos ajuda a liberar o perdão, nos ajuda, Senhor, experimentar o renovo, ter novos pensamentos, novos sentimentos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos dispor, Senhor, para sermos bênção para outras pessoas e permitir que outras pessoas sejam bênção para a gente, Senhor. Ó Pai, que possamos entender como a Tua graça flui por outras pessoas ao nosso coração. Coloca pessoas no nosso caminho, Senhor, para serem instrumentos do Senhor na nossa vida. E nos ajuda a perceber as pessoas que Tu já colocaste, Senhor. Seja na igreja, seja no nosso círculo de amizade, seja, Senhor, na nossa família. Nos ajuda, Senhor, a ter um olhar, ó Pai, de amor para as pessoas ao nosso redor, que precisam conhecer Tua palavra.
Pai, que nós possamos orar e nos dispor, ó Pai, a realmente ir ao encontro do outro, para falar de Jesus, para falar do Teu amor, para testemunhar a Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai. E que aqueles, ó Pai, que se sentem sós, aqueles, ó Pai, que se sentem sozinhos nessa vida e nesse mundo, possam, Senhor, nessa noite, nessa hora, sentirem, Senhor, o acolhimento da Tua graça, Senhor. Sentirem, Senhor, o cuidado do Senhor, a Tua presença nessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que a igreja do Senhor, ó Pai, seja a nossa família, Senhor. Seja lugar, ó Pai, de acolhimento. Lugar, ó Pai, onde a gente se sinta bem. Lugar, ó Pai, onde com irmãos e irmãs, ó Pai, possamos servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, ser lar para aqueles, ó Pai, que perderam as suas famílias. Que possamos ser lugar de recomeço para aqueles, ó Pai, que precisam reencontrar relacionamentos, renovar relações. Ó Pai, flui com o Teu rio de graça, de cura, de transformação, de renovação do céu para as nossas vidas. Faz assim, ó Pai, nesta igreja. Faz assim, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus e no poder do Espírito Santo nós oramos. Amém.